Bom dia, meus queridos irmãos, queridas irmãs em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, particularmente meus irmãos e irmãs aí de Patrocínio, Uberaba, irmãos também que moram em Araguari, em especial nossos irmãos aqui de Uberlândia. Que Deus e o Espírito Santo esteja com todos. Em particular, irmãos nossos que estão espalhados por esse país e que também nos assiste nesse momento de culto. Que Deus esteja presente com sua graça, com sua misericórdia e que possamos viver hoje um bom domingo com a graça e a bênção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, irmãos, graças a Deus nós temos ainda esse meio para nós nos comunicar online. Não é o ideal seria nossos cultos presenciais serem retomados, mas continuamos vivendo um momento muito complicado em nossa região. Os dados ainda são bastante preocupantes, né? E isso nos entristece de uma forma extrema. Chegamos ao número de mais de 2.000 óbitos na nossa cidade de Uberlândia. São 2.000 exatamente, 2021 óbitos registrados. Somente ontem foram 16. Já temos mais de 10% da população infectada. São 86 mil pessoas e temos nossas UTIs, e tanto privadas quanto públicas, com lotação 100%. Isso significa que se alguém precisar de internação em UTI, não encontrará vaga. E isso é muito sofrido, muito difícil, muito preocupante, muito estressante, tanto para a população, como principalmente pelos responsáveis da área da saúde, em particular os médicos que estão ali em frente, na linha de frente. Também nos preocupamos com Uberaba. Nós falamos com alguns de nossos líderes lá da congregação de Uberaba, acham que ainda precisamos esperar mais um tempo para reiniciar os nossos cultos presenciais, até porque lá nós não temos um espaço adequado. Falei com irmãos de lá, falei esses dias também com o nosso irmão, o Raim, que tem um reconhecimento especial, porque ele nasceu justamente na mesma cidade que eu nasci, lá no Rio Grande. Ele conheceu inclusive alguns parentes. Ele tem uma filha médica que trabalha na linha de frente e também está bastante preocupado, isolado, se cuidando. Desejamos que Deus cuide a família também do seu Canavarro e de todos os outros irmãos que residem
aí em Uberaba, né? Especialmente a filha, então, do seu Rain, que trabalha na linha de frente de Covid, é médica, que Deus a proteja e abençoe também nessa missão tão importante, unida com tantos outros profissionais da área de saúde, que estão servindo de forma tão especial a nossa população doente, o nosso povo. Nós também queremos lembrar os nossos irmãos, o casal e os filhos lá de Patrocínio, a Tatiane e o marido Alex, que também contraíram o Covid e já estão assim se recuperando. As crianças estão assintomáticas, mas também ficamos preocupados, oramos por eles e que Deus continue os protegendo para que possam assim saírem vitoriosos com a bênção de Deus diante desse momento de dificuldade, de crise que estão passando. A dificuldade, né, que a doença impõe, os afazeres domésticos que precisam continuar acontecendo por causa das crianças, né, as famílias assim não têm, claro, para quem pedir ajuda e precisam mesmo na crise, no sofrimento, na doença, dar conta das crianças. Graças a Deus as crianças estão mais protegidas, mas pedimos em especial que Deus abençoe, enfim, a família da Tatiane e do marido Alex, os filhos lá da cidade de Patrocínio. A situação em Araguari também não está boa. Não está boa em Patrocínio, mas também não está boa em Araguari. Existem algumas medidas agora, nesses últimos dias, ou nesse último dia, mais restritivas em relação a comércio, e finais de semanas, venda de bebida alcoólica, questões das festas e tudo mais, né? Enfim, nós como cristãos precisamos, de fato, tomar um pouquinho mais de cuidado nesse momento de crise, porque é uma forma também de nós servirmos a Deus, né? Nós não servimos a Deus só lendo a Bíblia, nós não servimos a Deus só orando, nós servimos a Deus também na prática e principalmente no cuidado com a vida, fazer uma boa mordomia da vida. A vida não nos pertence, ela foi emprestada por Deus para nós a administrarmos bem. E administrarmos bem é cuidar dela, cuidar da saúde, e não só a nossa vida, né? Nós vivemos também em função de nossa família, de nossos amigos, de nossos vizinhos e da sociedade como um todo. Então temos que sempre estar bastante preocupados nesse sentido de contribuir o máximo possível para o bem da sociedade. Eu esses dias, inclusive, postei uma mensagem, né? Muitas pessoas às vezes se sentem fraquejadas na sua fé porque não tem aquele momento do culto presencial, da participação da Santa Ceia, que afinal os cultos virtuais não cobrem, digamos assim, os anseios de muitas pessoas. Isso é compreensível, mas a fé, ela precisa superar isso. A fé é muito maior que isso. A fé é maior que esse tipo de problema que nós encontramos. Sabe lá se Deus também não está usando esse momento, e eu acredito que certamente está usando também esse momento, como um teste da nossa própria fé, né? Será que nós vamos para a igreja só por tradição? Será que nós vamos para a igreja por costume? Será que nós vamos para a igreja para reviver nossa memória, talvez de infância, saudosa e tudo mais? Será que a nossa fé não é mero saudosismo? Esse é o momento que Deus está mostrando isso para nós, se ela é ou se não é, né? Então, ela se mantém, apesar dos problemas e das dificuldades e da igreja fechada. Sabe lá, se igreja fechada não tem também um propósito de Deus na nossa vida de testar a nossa própria fé, se ela é de fato, se ela existe ou se ela é mera fantasia. Se o que está por trás dela é o poder da palavra de Deus que age nos corações e ela é transmitida pela leitura da Escritura Sagrada, pelo testemunho dos irmãos,
e inclusive também de forma online. A palavra de Deus, ela é transmitida. Quando ela chega ao meu coração de forma online, não significa que o Espírito Santo ficou fora, né, desse processo. Pelo contrário, ele continua agindo em nossos corações através da palavra, seja a forma com que ela nos é comunicada. Claro que sempre o encontro com os irmãos nos fortalece, a comunhão ela é fundamental para a nossa fé, mas ela não é, digamos assim, a condição sine qua non para que a fé se mantenha e nem para que essa fé se fortaleça. O fortalecimento da nossa fé não está em nós, o fortalecimento da nossa fé está em Deus, que age nesse momento mais do que tudo através da pregação da palavra, seja da forma com que possa ser pregada. Nós esperamos que até o final da semana as coisas melhorem um pouco e nós possamos, assim, aqui em Uberlândia, receber os irmãos separadamente por famílias, naqueles nossos cultos de família, de meia em meia hora, sem nenhuma aglomeração, com toda a segurança e com um ambiente bastante higienizado, né, bem ventilado, bem aberto, que é a nossa igreja, que não é tão pequena assim, e recebermos 4 ou 5 pessoas na igreja de meia em meia hora, também não será o fim do mundo, né? Então nós acreditamos que vamos recomeçar isso a partir de domingo e ver dali para frente como é que nós possamos e se possamos progredir, né, em encontros mais frequentes e um pouco mais abertos. Mas, enquanto isso não for possível, né, mesmo que algumas autoridades, talvez por motivação política, acham que tudo pode, né, nós sabemos que não é bem assim, né? Nós queremos, para nós nesse momento, a maior autoridade nessa área não são as autoridades políticas. Nesse momento, as nossas maiores autoridades nessa área são as autoridades, evidentemente, de saúde. É o Ministério, são as secretarias de saúde dos estados e dos municípios e, particularmente, nós nos sensibilizamos demais com os apelos dos médicos que estão nas linhas de frente, dos enfermeiros, dos psicólogos, enfim, dos técnicos que estão ali enfrentando diretamente o problema. Daquele pessoal também do SAMU, né, que corre para tudo quanto é lado, desesperado, tentando uma vaga para a pessoa que está lá dentro da ambulância. Isso é uma coisa que precisa nos sensibilizar e nos sensibiliza, né? E por isso nós não queremos contribuir com o caos, nós queremos contribuir com a solução e com a melhoria das condições. E nesse momento, antes da vacina, nós fazemos isso dentro das nossas possibilidades, do distanciamento, álcool gel, lavar as mãos, cuidar, né? É claro, sempre tem aquela pessoa, aquele vizinho, aquele amigo, aquele parente, aquela vovozinha, aquela senhorinha, aquele senhor tão querido, né, que gostaria assim de nos abraçar e tal. Às vezes, principalmente nós como pastores, isso fica uma coisa um tanto antipática, mas às vezes é melhor ser um pouquinho antipático do que pôr em risco. Às vezes, não sempre, é melhor ser antipático do que pôr em risco a vida do nosso próximo. Enfim, estamos passando por esse momento de crise, por esse momento de dificuldade, por isso continuamos ainda esse final de semana e assim por um bom tempo, além daqueles cultos que eventualmente, se forem possíveis, nós recomeçamos por família, nós queremos continuar ainda com essa forma online, porque sempre teremos irmãos que ainda têm um receio maior, né? O receio de sair de casa, o receio de sair para a rua, o receio de chegar na igreja, enfim, precisamos respeitar e dar a elas também uma oportunidade de acesso à palavra de Deus através dos nossos cultos online. Bem, queridos irmãos, nós então queremos iniciar esse momento sagrado,
com as palavras desse belíssimo salmo, o Salmo 4, que é um apelo de Davi para a atenção do seu Deus em relação às suas dificuldades, em relação aos seus problemas que ele, naquele momento, estava enfrentando, né? Portanto, ele é um salmo contemporâneo também e muito a dizer a cada um de nós nesse momento e também ser a palavra dos nossos lábios que vem de um meditar do nosso coração, porque são coisas que não estão apenas na nossa boca, mas são coisas que estão no nosso coração. Também não estão apenas no nosso cérebro, no nosso conhecimento, mas vem do meditar, conforme o salmista no outro salmo diz, que as palavras dos meus lábios sejam sempre um meditar do meu coração. Elas são sempre verdadeiras, elas são sempre sentidas, elas são sempre vividas. Elas não são pro forma, elas não são apenas decoradas, elas não são apenas vãs repetições. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Com esse primeiro versículo do Salmo 4, nós queremos iniciar esse nosso momento em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, amados, vamos de coração sincero nos achegar diante de Deus, o nosso Pai, e lhe confessar os nossos pecados, suplicando-lhe que em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos conceda o seu perdão. Vamos orar. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ó onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós somos pobres pecadores, frágeis, e te confessamos que já por natureza nascemos em pecado e somos impuros, e que temos cometido ainda pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Mas recorremos ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, para a nossa salvação. Amém. Bem, irmão, se de fato foi essa a vossa confissão, então eu, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, eu te anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, te perdoo todos os pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos agora ler o Salmo número 4. Ó Deus defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo.
tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a fidelidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Esse é o Salmo número 4. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Nós queremos ouvir um texto aqui bíblico, que seria a nossa segunda leitura bíblica, que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, em lugar da leitura do Antigo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 11 a 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 11 a 21, onde lemos: O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas e correram para a parte do pátio do templo chamada Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: Israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa de nossa dedicação a Deus? O Deus de nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele resolveu soltá-lo, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Assim vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunhas disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a esse homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou esse homem em frente de todos vocês. Agora, meus irmãos, eu sei o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus. Foi sem saber o que estavam fazendo, mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, que o Messias que ele escolheu tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês. E também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor. E ele mande Jesus, que ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Jesus precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas, como Deus anunciou há muito tempo pelos seus fiéis mensageiros e profetas. Assim termina esta leitura de Atos dos Apóstolos.
Vamos ouvir também a leitura da epístola escolhida para esse nosso terceiro domingo de Páscoa. Epístola essa registrada em 1 João, a primeira carta de João, capítulo 3, versículos 1 a 7, onde lemos: Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isso. Quando Jesus aparecer, ficaremos parecidos com ele, pois o veremos como ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Vamos ouvir agora a leitura do Santo Evangelho, escolhido para esse nosso domingo, chamado terceiro domingo de Páscoa. Evangelho esse que encontramos registrado em Lucas, capítulo 24, versículos 36 a 49. E logo depois nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre este Evangelho. Lucas 24, 36 até 49, onde lemos: Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles. Que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: Por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos, para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem osso como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus lhes disse isso e mostrou as suas mãos, os seus pés. Eles ainda não acreditaram, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles, e depois disse: Enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas, e ele disse: O que está escrito é o que o Messias tinha de sofrer, no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciado a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha a todos vocês. Assim termina a leitura do Santo Evangelho.
Queridos irmãos, vamos agora confessar a nossa fé nas palavras do credo apostólico. Nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Bem, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e sempre. Amém. Os discípulos estavam reunidos, portas trancadas, com receio, evidentemente, das autoridades que haviam executado o Mestre, autoridades religiosas e autoridades civis, que se sentiram ameaçados pelo impacto das pregações e dos milagres de Jesus sobre o povo, que cada vez mais era atraído ao seu discurso de paz e da criação de um novo reino, confundido pelas autoridades como um reino terreno que os estava ameaçando, por isso toda a perseguição e finalmente a morte dele. Mas Jesus havia ressuscitado no terceiro dia. Os discípulos haviam ouvido isso das mulheres que foram na sepultura e receberam o testemunho do próprio anjo, que disse: ele não está aqui, ele está vivo. Alguns discípulos que estavam a caminho de Emaús, estava escurecendo, não reconheceram, receberam no meio do caminho a presença de Jesus e depois, quando entraram na claridade de uma casa, quando convidaram Jesus para entrar, sem saber que era Jesus, reconheceram Jesus. Jesus que trouxe para eles a palavra, o testemunho dos antigos profetas, dos salmos. Palavra essa que começou a fazer arder o coração deles, arder ao ponto de finalmente a mente deles se abrir e com a luz reconhecerem Jesus e assim terem a certeza de que ele era o Messias, o Salvador, o Consolador. Tudo isso os discípulos ali haviam ouvido e estavam comentando isso, mas ainda escondidos. Faltava-lhes um impulso para poderem sair e anunciar e testemunhar. E esse impulso foi dado por Jesus quando, de repente, ele aparece entre eles e eles se assustam. Preferem pensar que é um fantasma, Fantasma. O medo cria fantasmas. O medo
Existe o medo bom, existe o medo que Deus colocou no nosso coração, ele é parte de nossa preservação. Eu, por exemplo, gosto de nadar, gosto de entrar no mar, no rio e tal, mas eu sei que de vez em quando me dá cãibra, então eu tenho um certo medo, eu não vou muito longe. Quando eu canso, me dá cãibra, e me dando cãibra, né, pode acontecer uma tragédia, então eu tenho medo. É um medo legal, é um medo importante, é um medo que me preserva. Nesse momento de pandemia eu tenho medo. Eu tenho medo de ficar saindo por aí, eu tenho medo de ficar abraçando todo mundo, eu tenho medo de festa, eu tenho medo até de culto presencial, né? Eu tenho medo de não usar máscara, eu tenho medo de dizer, não vou tomar vacina, eu tenho medo, e eu acho que esse medo é ótimo, esse medo me preserva, esse medo Deus colocou no nosso coração. Esse não é um medo que cria fantasmas, mas existe o medo que cria fantasmas, é aquele medo neurótico, aquele medo do pessimismo, tudo vai dar errado quando nem deu ainda, né? É claro que muitas coisas podem dar errado, mas já de antemão, sem fazer nada, já acreditar que vai dar tudo errado, isso é criar fantasmas, né? Esse é o medo que não é bom, esse medo prejudica a gente. Mesmo agora na pandemia, né? Nós precisamos ter um medo razoável, mas não um medo fantasma. O vírus não é um fantasma, o vírus é real. Então, ele não vai chegar assim na nossa casa de qualquer jeito, pelo ar, longe das pessoas e nos contaminar, né? Enfim, existem limites. Então, o nosso medo não pode ser um medo que cria fantasmas. É fácil acreditar em fantasmas quando a gente está com medo. Os fantasmas não existem. Mas é uma coisa que vem desde a nossa infância, acreditar em fantasmas, criar fantasmas e nos assustar com eles o tempo todo, né? Repito, fantasmas são as criações de nossa mente assustada. Os discípulos estavam assustados e quando Jesus aparece é um fantasma. É o resultado do medo. Até as coisas reais assumem uma proporção irreal. Jesus era real, ressuscitado, vivo, com corpo, mostrou suas feridas. Comeu com eles, pediu peixe. Não sou fantasma, um fantasma não come peixe. Um fantasma não é machucado, não pode mostrar sangue, não pode mostrar ferida. As feridas de Jesus provavelmente ainda estavam ali bem evidentes, porque tinham acontecido pouco tempo antes. Apesar de ressuscitado, essas marcas ele ainda manteve. Não sei se nós vamos, depois da ressurreição, manter alguma marca, mas Jesus manteve. Ele ressuscitou e está vivo. Eu acho que o Jesus ressuscitado, ele mostra algumas coisas também do nosso futuro, depois da ressurreição. Acho que muita coisa que nós vivenciamos e vivemos hoje, tem coisas na vida maravilhosas, né? Tanto assim que as pessoas, não é normal a pessoa querer morrer é suicídio, a pessoa é pegada à vida, e é pegada à vida porque mesmo ali sofrendo no hospital, quer viver, porque a vida tem coisas maravilhosas e lindas. Eu acredito que essas coisas maravilhosas e lindas que a vida tem, Deus vai conservar depois. E nós vamos viver. Sei lá, essa é a minha impressão. Essas coisas não estão muito claras na Bíblia. E a própria Bíblia diz, o profeta que tem sonho, conta isso como sonho, não como palavra de Deus. Então estou contando isso como meu sonho, não como palavra de Deus. É o que eu penso, é o que eu imagino. Mas pode ser, Jesus deu algumas indicações. Ele comeu peixe. Pô, quem não gosta de comer um bom peixinho assado? Alguns não gostam, mas enfim, gostam de comer outra coisa. Um bolo, o paladar, talvez essas coisas vão continuar depois, eu acredito, porque continuaram com Jesus. Olha, sou eu, não sou fantasma, comeu com eles, e disse a paz.
tenham paz. Vejam assim, depois que Jesus derrama a sua paz sobre os apóstolos, o medo se vai e desaparecem os fantasmas. Desaparece o fantasma. E quem fica, quem está, não é mais o fantasma, é Jesus, em carne e osso, que come com eles e os abençoa. E ao os abençoá-la, os fantasmas desaparecem. Nossa vida é cheia de fantasmas também, fantasmas provocados pelo medo, mas quando Jesus vem no nosso meio e nos abençoa, e é o que ele faz, com a sua palavra, os fantasmas têm que desaparecer e o medo diminui para aquele medo real, para aquele medo necessário, para aquele medo que tem muito a ver com o instinto de nossa sobrevivência, coisa colocada por Deus na nossa vida, e é santo medo. Né? Assim nós também temos um certo medo de errar, temos um certo medo de pecar, né? Temos um certo medo de não cumprir com as coisas boas, etc. É um santo medo que é bom, que está no nosso coração, embora que nós não fazemos o bem porque temos medo de fazer o mal, claro que não. Nós não assaltamos banco porque temos medo de ir para a cadeia, nós não assaltamos banco porque isso está errado, né? Nós não prejudicamos o nosso próximo, né? Porque temos medo do inferno, coisa assim. Nós não fazemos isso, não fazemos isso porque amamos a Deus. Os fantasmas desaparecem. O medo diminui para um patamar saudável. E aí a realidade aparece. Muitas coisas a gente não faz na vida e deveria fazer. Muitos projetos nós não executamos e deveríamos executar. Muitas vezes nós não vamos em frente, deveríamos ir, por causa dos fantasmas, por causa do medo. Por causa de coisas que não são reais. Nossa vida é muito cheia disso. Por isso precisamos de Jesus Cristo para acalmar o nosso coração e executar e fazer as coisas. O que tem que ser feito. Com coragem. Jesus também, quando nos dá paz, ele nos dá coragem para fazermos as coisas que precisam ser feitas. E não ficar com medo sempre do fracasso, da derrota, não vai dar certo, tudo isso, tudo aquilo, não. Isso não significa que a gente vai ser sempre bem sucedido em tudo, claro que não. Mas aquele que não tem medo, ele vê isso sempre como uma lição, como uma oportunidade. Mesmo os nossos fracassos, os nossos problemas, as nossas quedas, elas nos aperfeiçoam. Né? Tem aquele texto bíblico lá do apóstolo Paulo que as aflições, nós não devemos diante delas ficar murmurando, mas elas nos aperfeiçoam, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É porque somos pecadores? Não queremos ver nisso uma virtude, mas o que nós destacamos é o poder de Jesus. Quando estamos doentes e tomamos um remédio ou vamos a um médico muito eficiente, nós não destacamos a doença, mas destacamos, o médico acertou, o cara é bom, o cara é um sacerdote, o cara acertou o remédio, que bom. Então, a ênfase não é no problema, a ênfase sempre tem que estar na solução. E a solução é Deus, nas nossas frustrações, nas nossas perdas, nos nossos prejuízos, ele sempre tem um propósito. Ele sempre tem uma lição. Ele nos aperfeiçoa, nos fortalece. Aquela pessoa que nunca teve dificuldades na vida, na primeira ela cai feio. Agora aquela pessoa que foi criada já desde de infância, tendo algumas dificuldades, aprendendo a lidar com elas, desafios, até se torna forte. Assim é com a fé também. Nossa fé é feita de muitas fraquezas. Muitas fraquezas. Mas essas fraquezas, elas têm sua função didática, de nos ensinar. Mas também tem sua função, digamos assim, de nos fortalecer. Porque nelas, sempre que nós nos vaziamos, humildemente, nas nossas fraquezas, e apelamos a Deus, Ele nos fortalece, porque dele vem a nossa força.
E aí, então, depois dos discípulos terem espantado os fantasmas, que não existem, mas que causam tanto prejuízo, porque deixam a pessoa inutilizada diante dos desafios, porque está cheia de medo, então perde o medo, desaparecem os fantasmas, aí Jesus pode dizer, vocês têm uma missão. E eles cumprem essa missão e cumprem bem. E olha que não foi fácil. Alguns foram, inclusive, sacrificados no exercício desta missão de anunciar o perdão de pecados em Jerusalém e no mundo. Se fosse só em Jerusalém, já era perigoso. Imagina no mundo. E foram e fizeram isso. Depois, viajaram pelo mundo pregando e criando comunidades, e assim a palavra de Deus se espalha e chega até nós. E nós assim também, sem medo, temos agora também a coragem de propagar o evangelho da paz a todas as criaturas, porque nele está a nossa salvação. Amém. Que Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, nesse momento e para todo sempre da nossa vida. Amém. Queridos irmãos, vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela fé, nós te agradecemos pela oportunidade de podermos, reunidos aqui, ouvir a Tua palavra, orar e te louvar, mesmo que cada um isolado, na sua casa, no lugar onde ele está, não no grupo, na congregação, entre os irmãos, conforme nós gostaríamos e conforme nós ainda iremos fazer por Tua misericórdia e graça. Usa esse momento também para que nós possamos refletir na importância da nossa fé, também nos aperfeiçoar na leitura da Tua palavra, no conhecimento. Enfim, são tantas as opções que nós temos hoje de ouvir bem a Tua palavra, participar de cultos. Irmãos nossos testemunham que ouvem cultos dos mais diversos, diferentes, de outros pastores, de outras congregações. É muito interessante isso, muito bonito, como as coisas assim se cruzam e a palavra de Deus chega com tanta força nos corações e na vida das pessoas. Bondoso Deus, em especial, nós hoje queremos orar por essa situação crítica, particularmente em Uberlândia, que passou os 2.000 óbitos, deixando tantas famílias enlutadas, tristes. Bondoso Deus, olha para essas famílias com Tua misericórdia e graça e mostra a elas que o verdadeiro sentido da vida está no reconhecimento que Tu és o Criador, o Pai, e que a vida pertence a Ti, e Tu a dás e também a levas. Por isso, ó Deus, consola os corações daquelas pessoas que sofrem, alivia a dor delas, sempre com a esperança da nossa maior esperança, que é podermos estar contigo, em especial depois no retorno de Cristo, quando ressuscitados, poderemos viver uma vida espetacular. Bondoso Deus e Pai, nós queremos também orar, enfim,
pelos médicos, pelos profissionais de saúde, continua dando-lhes ânimo, força, persistência, sabedoria para agir nesse momento onde precisam tomar decisões sempre muito rápidas e tal, particularmente nesse momento em que os hospitais estão superlotados, as UTIs sem vagas. Olha para a aflição para aquele motorista de ambulância que não sabe aonde levar a pessoa que atrás dele está sufocando e a família implorando. São dramas que talvez estão longe da nossa consciência, mas que são dramas que nesse momento estão acontecendo e precisam nos sensibilizar e fazer com que nós apelemos para a tua misericórdia e graça. Bondoso Deus, também queremos te agradecer pelas pessoas que já foram vacinadas, que estão esperando a segunda dose, alguns já tomaram a segunda dose. Que bom, ó Deus, e que essas pessoas continuem assim se cuidando e etc., porque precisamos ainda tomar cuidado, porque a propagação do vírus ainda não foi interrompida e só será depois de uma vacinação em massa e quando a população consciente se cuidar como um todo. Bondoso Deus, nós queremos orar também em favor de nossos irmãos lá de Patrocínio que estão com o Covid, casal jovem, com crianças pequenas, a Tatiane e o Alex, olha para as crianças também, que eles possam assim superar esse momento de crise com tua presença, com tua graça, com tua bênção, e assim recuperar plenamente a saúde e voltar à vida normal. Bondoso Deus, também eu quero orar em favor de meu sogro, Vanderlei Neitzel, pai da minha esposa, a Luzinete, que mora lá em Baixo Guandu, no Espírito Santo, que também passou por algumas crises, não é Covid, mas está com 80 anos e teve um câncer e foi tratado, está muito bem, mas evidentemente que emocionalmente muitas vezes é atingido e sofre. E, ó Deus, eu te peço em especial para ele que o recupere, que ele possa sempre estar sóbrio e poder, assim, viver uma vida com qualidade, assim, com seus filhos, com sua família, enquanto assim, ó Deus, tu permitires. Nós o colocamos nas tuas mãos, fortalece a fé dele também e fortalece a fé de todos os nós. Bondoso Deus, isso tudo nós te pedimos e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, recebei a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém.